Como realizar mudanças na tua vida é uma surpresa. Eu estou até aqui assim meio trêmulo, porque é o término da palavra que o pastor Ismael começou para vocês. E é engraçado, porque eu já tinha tudo preparado para vos dar uma outra palavra. Há mais de 15 dias que eu venho estudando sobre uma história que é sobre Pedro, do qual me tenho fascinado e eu estava desejoso de hoje compartilhar com vocês. Mas a semana passada o pastor Ismael mandou-me um texto. E eu fiquei a olhar para o texto. O pastor Ismael mandou-me o texto da palavra que ele pregou. Eu não assisti a toda a pregação porque eu também estive com os jovens. Mas eu achei isto interessante. Eu pensei que era para eu conhecer aquilo que ele estava a falar. Mas depois mandou-me um áudio. Eu não terminei a palavra e eu queria muito que tu pudesses terminar a palavra para mim. Não sei se já tens mais alguma coisa para dar ou não, mas eu queria que pudesses dar continuidade porque faltam 2 pontos. E eu queria que falasses um pouco sobre esses 2 pontos, porque ele estando em Angola, e quando chegar com as mudanças, a festa e tudo mais que vai vir aí, não fazia muito sentido ele voltar muitas semanas para trás. E aí, a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas também do nosso líder. É fácil, porque ele traz tudo mastigado. Traz tudo feitinho, é só falar sobre o que ele passou. O problema é falar como ele fala. Aí é que já é mais difícil, buscar as ideias dele, raciocinar como ele raciocina. Então, eu não vos posso prometer isso, eu vou ter que fazer da minha maneira, mas a palavra foi para terminar o que o pastor Ismael nos trouxe. Ele falava sobre como realizar mudanças na minha e na tua vida. E ele falou muito sobre o Espírito Santo. Eu penso que as pessoas que cá estiveram, eles ouviram os passos que eram necessários dar. E é necessário fazer a vontade do Espírito Santo na nossa vida. Desde o princípio, quando o homem caiu, houve uma necessidade extrema de nós podermos seguir a vontade de Deus. O problema foi que quando o homem tomou conhecimento das coisas, cada um tinha a sua verdade, cada um tinha a sua maneira de agir, cada um tinha a sua maneira de fazer as coisas. E como é até hoje, a minha maneira, como eu acabei de falar, não é às vezes a maneira de outra pessoa. Que às vezes está na mesma igreja, tem o mesmo pensamento, e às vezes é da mesma família. Então existe cada um com a sua vontade. E o engraçado é que cada um de nós ora sobre, muitas vezes, a nossa vontade. E isso vai fazer com que a nossa vontade também, muitas vezes, interfira na vontade do outro, e todos nós achamos que podemos ter razão, e depois o problema é quando não existe uma resposta de Deus, nós achamos que Deus, normalmente, não nos ouve. Mas a verdade é que a vontade que nós temos que receber é a vontade de Deus. A vontade que nós temos que conhecer e realizar é a vontade de Deus. Nessa vontade de Deus, pode-nos ser permitido ter também a nossa vontade envolvida, ou não. Mas é assim? É. Vocês se lembrarem na passagem em que Pedro, por 3 vezes afirma que ama a Jesus Cristo, Jesus lhe falou: quando tu eras mais novo, tu te vestias e andavas por onde tu querias. Mas quando fores mais velho, alguém te vestirá e vais andar por onde esse alguém quer. Então, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós temos que entender que a nossa vontade, ela continua aqui, ela tem que ser controlada. Mas nós temos que realizar a vontade de Deus através do Espírito Santo, e essa vontade, se for permitido a nossa vontade caminhar ao lado e também ser realizada, então aí nós nos super alegramos. Se não for, nós continuaremos a dar graças a Deus, porque a vontade de Deus foi realizada. No fundo, esta é a base de qualquer igreja e de qualquer cristão que se relaciona com Deus. E o pastor Ismael, em todo esse processo, ele nos começou a ensinar que haviam mudanças que nos levavam a alcançar o sucesso. Eu julgo que não o nosso próprio sucesso, mas o sucesso da palavra, o sucesso da vontade de Deus. E ele chegou-nos até a falar sobre a nossa declaração de propósito, sobre o que está também aqui neste cartaz, em que fala que nós temos que ir e fazer discípulos, sobre o que está aqui neste, em que diz que é chegado o reino dos céus e fazer a vontade de Deus. Ele foi falando de todas essas vontades, pelo menos no culto em que eu tive a oportunidade de assistir, mas para que nós entendamos que a nossa vontade não se resume a um carro, a uma saúde, a uma boa casa, a uma boa vida. Porque muitas vezes isso produz também em nós
Preguiça. O pastor Ismael falou que muitas vezes nós somos preguiçosos. E eu acho, pelo tempo em que eu já fui também preguiçoso, porque cabe a todos nós a sua parte de preguiça, que às vezes é porque nós temos tudo. Porque nós só corremos atrás das coisas quando nós não as temos. Porque quando nós temos muita coisa, gera preguiça. Não preciso. Deixa, depois eu faço. Então é necessário nós vermos que a vontade que eu entendo em que o pastor Ismael queria trazer para nós era, através da palavra, de fazer a vontade de Deus, mas sendo cheios do Espírito Santo. Não somente recebendo o Espírito Santo, que é uma parte, mas nos enchermos do Espírito Santo. E isso vai fazer com que nós possamos atrair o Espírito a nós, mas encher, nós ficarmos cheios do Espírito e realizarmos as obras e dar os frutos que Deus quer que a gente dê. Porque muitas vezes nós recebemos o Espírito Santo, muitas vezes nós viemos para o culto e louvamos, mas depois quando saímos daqui do domingo, do culto, ou do dia de culto, ou do dia em que nós estamos na igreja, nos esquecemos totalmente da presença de Deus. E isso acontece não é porque vocês querem ou não querem, ou porque têm vontade, é porque nós hoje estamos envolvidos numa cidade, estamos envolvidos num tempo em que toda a tecnologia, tudo aquilo que nos envolve, nos leva às vezes a ter outras prioridades. Seja a televisão, seja o rádio, seja a internet, seja o computador, seja o telemóvel, seja o ambiente onde nós estamos inseridos. Eu há pouco tempo estava no trabalho a falar sobre supermercados. E dos supermercados nós temos a concepção que se formos num centro comercial, temos o supermercado, temos onde comer e temos onde comprar roupa. Então tudo facilita a nossa vida. E como é facilitado, nós acabamos por deixar as coisas com importância para trás. As coisas que eu falo são as coisas de Deus. Que são aquilo que é mais importante na vida de um cristão. É fazer a vontade de Deus dando fruto. Fazendo a vontade de Deus, tomando um caminho que muitas vezes é contrário àquilo que nós queremos. Ou àquilo em que nós vivemos. Nessa conversa que eu vos falei, nós estamos a dizer que muitas vezes, para irmos beber um café, nós pegamos no carro e andamos 400, 500 metros de carro, porque é confortável. E seria muito difícil andar a pé. E isso é um pouquinho, pode parecer até pesado, mas isso equivale um pouquinho à humanidade hoje em dia, da forma como se relaciona com as coisas. É cômodo. Já não se vai ao banco, nem se fica naquelas filas demasiado longas. A gente chega no computador e faz as transações no computador. Mas o tempo em que nós ficamos na fila, a gente não o aproveita. Depois em casa, sobrou uma hora, posso orar, posso ler a Bíblia, posso ver o que é que Deus quer falar comigo hoje. Porque no momento seguinte vem uma outra preocupação que nós temos que resolver. E consecutivamente isso vai acontecer na nossa vida até que nós chegamos em casa tarde, ou vamos dormir tarde, e dizemos assim, o dia passou tão rápido, eu não consegui fazer nada. É o mesmo dia que estava antigamente, as mesmas 24 horas. Mas é interessante também, porque é que Jesus, já no tempo dele, ele saía da cidade, ia para o monte e ficava isolado e deixava toda a tecnologia da altura para trás. Deixava todo o conforto da cidade para trás. E passava a noite inteira no monte. Porque ali não havia necessidade de nada. Havia só necessidade de falar com o Pai. Hoje, para nós, é necessário a gente ganharmos essa batalha. Hoje, para que a gente possa realizar mudanças na nossa vida, nós não podemos estar aqui uma hora no culto, e às vezes nem conseguimos estar aqui bem uma hora certa, e depois saímos e, Senhor, agora seja feita a Tua vontade. Mas nós caminhamos completamente em sentido contrário. Porque para fazer a vontade dele, eu tenho que negar a minha. E não é fácil. Não é fácil. Para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que estar concentrados em que a minha vontade tem que sair. Porque a minha vontade, às vezes, pode passar em cima da tua. E Deus não vai aceitar isso. Se o que for bom para mim for mal para ti, o que é bom para mim tem que sair. Então, a vontade de Deus é igual para todos. Somos todos iguais. Somos todos filhos. E somos todos servos. É outro ponto que nós também vamos falar. É necessário que a gente entenda que em Cristo nós somos filhos de Deus. Mas como homens e como mulheres na terra, nós somos servos. É para servir. O tempo dessa glória que a gente quer há de chegar ainda. Hoje, nós somos filhos. Nós sabemos o nosso valor. Nós sabemos quem está em nós. Mas nós somos servos.
Nós temos que servir. E servir um rei. E nós conhecemos o rei. E o pastor Ismael foi falando aqui sobre Atos. No entanto, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins do mundo. Serve-vos como? Sendo testemunha dele próprio. Daquilo que nós recebermos, sabermos passar. Sabermos testemunhar. Uma testemunha, quando a palavra de Deus aqui fala em testemunha, é receber de Deus e comprovar naquele que ainda não recebeu o que é que nós recebemos, como nós mudamos com essa recepção do poder do Espírito Santo, o que foi mudado verdadeiramente na nossa vida, porque a nossa tendência muitas vezes é falar saúde, falar dinheiro, falar em condições, não é essa a mudança. A mudança interior, que em meio a toda a dificuldade tu sentes paz. E em meio a toda a dificuldade, tu sabes o caminho a seguir. Tu tens sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Onde nós somos acalmados, onde nós temos a paz de dizer assim, não é por aqui que eu devo ir. Não é aqui que eu devo estar. Eu fazendo isso é lícito, mas não agrada o coração de Deus. Eu fazendo isso eu até posso, que mal tem, que mal vê ao mundo. Mas eu sinto que Deus não se agrada que eu faça. A vida pode estar toda torcida, mas a maneira como tu reages a isso não é de desespero, não é de morte, porque hoje aqueles que mais se matam a eles próprios, aqueles que cometem as coisas mais terríveis, aparentemente são aqueles que estão melhor. A gente olha e diz, se eu fosse como ele. E o homem pensa em se matar. Porque eles vivem mediante, quando eu falo eles, não estou a falar de um ser diferente, estou a falar de pessoas que muitas vezes não têm oportunidades, ricas ou pobres, de ter a influência do Espírito Santo. E toma-se atitudes que às vezes, aos nossos olhos, são coisas tão simples. Às vezes a nossa maneira de ver a vida deles, assim, poxa, tu tens tudo, tu podias fazer algo totalmente diferente, mas aquilo que lhe falta, diz que quem tem tudo somos nós. É paz. Se nós valorizássemos a paz, aliás, se nós soubéssemos o que era viver sem paz, se nós tivéssemos a oportunidade por 15 minutos, muito mais do que isso, acho que a gente já não aguentava, viver sem paz, viver angustiado. É assim que muitas vezes vivem pessoas que estão no topo de países, de empresas, e não sabem como fazer e como dar o passo a seguir, e têm tudo, aparentemente, um bom carro, uma boa vida, tudo aquilo que aos nossos olhos parece que é extraordinário. Mas na altura de tomar uma decisão, é a pior decisão que as pessoas tomam. Seja para elas, seja para um grupo de pessoas, ou seja na sua própria vida. O investimento daquilo que eles têm. O investir daquilo que nós já temos e que não consideramos. Muitas vezes nós nos achamos pobres. Muitas vezes nós nos achamos vazios. Mas aquilo que realmente nós temos, as pessoas de grande poder não conseguem ter. Por isso nós temos que ser gratos. Por isso nós temos que agradecer a Deus. Porque chegar em casa, eu não sei o que é que vocês acham disso, mas quando chegamos na nossa cama, encostamos a cabeça no travesseiro e vem aquele sono saudável, aquele sono sem dor, em que tu dormes, em que tu acordas, e em que tu não acordas com aquele pressentimento que não dormiste nada durante a noite, em que ao acordar tu dizes assim, mais um dia. Pode ser um dia difícil de trabalho, pode ser um dia difícil de sem trabalho, pode ser um dia difícil de problemas para resolver. Mas no momento em que tu sais na cama, te sentas a tomar o pequeno almoço, tu sentes-te com força, revigorizado, uma pessoa forte, pronta para enfrentar os problemas. Mas não triste, agonizada, sem dormir, querendo dar fim a tudo, onde a raiva toma o lugar da paz. Vocês já viram pessoas com raiva no coração? Que se não for de boa vontade, tem que ser à força. Isso o dinheiro não consegue comprar. Consegue comprar muita coisa e faz muita falta em muitas coisas. Eu concordo com isso. Mas aquilo que Deus nos dá, o fardo que Ele nos traz, a dificuldade que nós temos em que Ele vem no momento e nos ajuda, isso vem quando a gente se influencia, se envolve
por esse Espírito Santo que o pastor nos estava a querer trazer. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, o Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, de passo em passo em que tu te envolves com Ele. Eu recordo nos primeiros passos em que eu olhava para a Bíblia e descobri que a presença de Jesus não foi em dezembro, mas foi desde o início da criação, quando eu li a nossa semelhança e me foi explicado que era mais que um. E eu fiquei, uau! Foi um início tão bom, aquele início em que tu queres descobrir mais coisas, em que tu estás cansado de ouvir, mas não estás pronto muitas vezes para descobrir através da palavra. E vou-vos dizer uma coisa, se vocês gostam de descobrir coisas, se vocês gostam de descobrir coisas agradáveis à vossa vida e à maneira como o mundo se desenrola, leiam a Bíblia. É interessante como Deus se manifesta em determinadas pessoas, de determinadas formas diferentes, em como Ele se envolve connosco na leitura. Eu sei que parece louco estar a falar sobre isso, de um livro escrito durante 1500 anos, há não sei quantos mil anos atrás. Mas se vocês começarem a ler, e se vocês buscarem no vosso entendimento, às vezes com ajudas, contradições, com ouvir o culto, vocês começam a verem como Deus transformava pessoas que são tal e qual eu e tu hoje. Às vezes com os mesmos problemas, com os mesmos medos, com as mesmas necessidades. E nós vimos assim, poxa, se Deus fez assim com ele, por que é que não pode fazer comigo? Fiquei maravilhado quando eu comecei a estudar sobre Pedro. Depois de uma noite inteira sem pescar, chegar a Jesus e dizer assim, presta-me o teu barco. Repara, tu numa semana péssima de trabalho, alguém chega ao pé de ti, olha, desculpa, eu posso ficar na tua casa só hoje? Tu não tens nem paciência para arrumar a casa, não queres ouvir ninguém. E a pessoa pede para ficar na tua casa, te dá vontade, se escolhe outro. Vira-te, quer lá saber do teu problema. Mas Deus agiu de uma forma tão grande com Pedro, que Pedro, sem conhecer que ele era Jesus, o Filho de Deus, do qual ele trouxe uma declaração tão brutal, ele diz assim, mestre, pesquei a noite toda, mas pela tua palavra. Eu fiquei a pensar, por que era mestre? Ele só pediu o barco emprestado. Só que eu fui pesquisar um pouquinho sobre aquilo e eu fiquei maravilhado. Da mesma forma como quando Jesus Cristo falou 3 vezes para Pedro, tu me amas? Parece que alguma coisa ali estava errada. E tu começas a pesquisar e vês, pode ter sido por causa disso. Não só aqui, mas em outras situações nós vimos, quando nós passamos as primeiras folhas da Bíblia e vimos como Deus agia e como Deus deixou de agir e porquê que Deus deixou de agir, nós entendemos porque hoje existem guerras, mortes, ódio. A culpa não é de Deus. Foi lá nos nossos antepassados que houve uma decisão tão errada de rebeldia que deu origem a tudo o que nós estamos a viver hoje. Tudo foi criado por Deus, mas tudo o que existe de mal tem origem no homem. E isso nós temos que ensinar a mudar. E para isso nós precisamos do mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo e que esse mesmo Espírito está em nós. A gente tem que se envolver com Ele. Nós temos que criar o hábito. Eu tinha um amigo no trabalho que ele era muito engraçado. O relógio dele despertava por nada, dizia assim, outra vez a despertar o teu relógio. É para eu beber água. Então ele, como esquecia de beber água, e o médico disse que ele tinha que beber água, o que ele fez? Ele meteu o relógio a despertar. De X a X hora dava um toque, ele tinha que beber água. Para fazer bem à saúde. A gente tem que meter no despertador, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Que é para a gente não esquecer, porque aquilo que nos envolve faz-nos esquecer disso. Os problemas do mundo fazem-nos esquecer. Só existe uma maneira. Eu às vezes em algumas orações digo, Senhor, se eu pudesse ficar isolado numa ilha sem ninguém, só eu e a minha Bíblia, eu acho que eu conseguia ficar melhorzinho um pouco. Eu acho que eu não tinha nada para fazer, então eu lia a Bíblia. Porque eu acho que eu não era capaz de inventar internet, computador, carro, construir casa, eu não fazia nada disso. Mas se a Bíblia estivesse lá comigo, eu tinha tempo para ler. Nós temos que buscar de Deus, entender Deus. Nós temos que nos relacionar com Ele. Nas mais fáceis soluções, como também nas mais difíceis. E às vezes a gente vai se rir da maneira como o Espírito Santo lida connosco.
Eu lembro que a primeira vez em que eu comecei assim a interferir com o Espírito Santo e buscar de uma forma totalmente contrária ao que é tradicional e ensina na palavra, na igreja. Só que dentro de mim havia uma falta tão grande de Deus que eu acho que já que vos contei isso, eu ia para a Expo, sentava-me sozinho à noite e olhava para o céu e disse, Senhor, se Tu existes, mexe uma estrela para mim, deixa-me ver que Tu tens um relacionamento comigo. E sabem quantas estrelas mudava? Nenhuma. E assim, poxa, Deus não pode existir. Porque se Deus existisse, custava alguma coisa transformar uma estrelinha de um lado para o outro, só para eu saber que Ele estava a olhar para mim. Mas Ele fez algo tremendo. Ao fim de vários dias à busca dele daquela forma, eu cheguei num ponto em que eu chorei. Imagina uma pessoa que chora de morte, mas eu chorei, e no meio eu parei e comecei a rir à gargalhada. Eu cheguei em casa, parei o carro, fiquei 5 minutos sensivelmente dentro do carro. Eu estou doido, eu estou maluco, porque ninguém ri e ninguém chora como eu fiz. Alguma coisa está errada comigo. Mas Deus é Deus. Eu não entendia o que Ele estava a fazer comigo. Mas hoje eu entendo que Ele estava a dizer assim, a minha maneira de agir com o homem não é mover um astro, nem cair uma árvore, nem haver um terremoto, nem haver mortes, nem haver guerras. A minha maneira de interagir com o homem é pessoalmente. O problema é que eu não estava pronto para aquilo. E Deus sempre foi assim. Quando Jesus chegou naquele casamento em que a mãe disse, olha, façam tudo o que Ele quer. O que é que Ele pediu? Transforma a água em vinho. Porque o vinho era aquilo que nos lavava. Era aquilo que nos trazia ao perdão. Era aquilo que nos dava uma nova vida com Ele. E sabem qual foi o jarro que foi enchido? Porque os judeus enchiam os jarros e antes de comer eles lavavam a mão para não ter pecado. Eles achavam que se comessem alguma coisa com a mão suja, eles ficavam cheios de pecado. Mas Jesus falou da forma dele. Não é essa água que lava. É o meu sangue. Não é essa água que vos vai tirar o pecado. É o meu sangue. Só que eles não entenderam e acabaram por beber aquele vinho maravilhoso. Claro, era o vinho que os restaurava. Era aquele vinho, aquele significado, aquele vinho que os libertava. Quando nós começamos a envolver com Deus, da forma como Deus nos ensina na Sua palavra, nós ficamos loucos. E às vezes temos que nos controlar para ficarmos normais. Porque hoje o mundo não quer muito pessoas loucas. Ele quer pessoas que ajudem a tomar decisões. Eles querem que nós, que somos contestados por eles, porque não sabem, cheguemos aos pés deles e dizemos, isso não é a solução para a tua vida. Não precisa explicar muito. Basta só dizer que isso não é a solução para a tua vida. A solução para a tua vida é Deus. E ensinar, como na escola, como se faz com as crianças. A mais B. Porque é que a gente tem que arrepender? Porque é que a gente tem que receber a Cristo? Porque é que a gente tem que se envolver com o Espírito Santo? Porque é que o Espírito Santo vai trazer em nós uma nova vida? E como vai ser essa nova vida? Até que depois o resto, o Espírito Santo faz. Os milagres vão vir. As coisas boas, quando eu digo boas, não boas da vida. A paz. A oração. O louvor. Começa a vir à vida da pessoa e a pessoa vai sozinha. Não precisa mais se preocupar. Deixa ir, deixa aprender. Deixa-se envolver ela com o Espírito de Deus. E quando ela disser, ora comigo, diz assim, só se tu orares primeiro. Ora também. Porque essa história de um orar por 10 e os 10 ficar bem, isso está muito cansativo. Deus não ensinou isso. Nós temos sim que orar uns pelos outros. Mas temos muito mais de ensinar essa pessoa a orar. Essa pessoa tem que aprender a orar, tem que aprender a sofrer, tem que aprender o custo do preço que lhe salvou a vida. É necessário que ela se envolva com Deus. Podes ficar de longe a ver se está a tomar umas boas atitudes, mas deixa a pessoa se envolver. Acompanha, mas deixa a pessoa resolver os problemas dela. Porque muitas vezes nós, sem querer, nos transformamos em Deus. E muitas vezes as pessoas querem que nós nos transformemos em Deus. Mas não dá. A pessoa tem que se envolver ela própria. E por aí vai. Então, como ficar cheio do Espírito Santo? Antes de falar ficar cheio do Espírito Santo, o pastor também explicou que era necessário que nós recebêssemos o Espírito Santo, mas que não ficássemos só ali. Era necessário que nós nos envolvêssemos com Ele, de tal forma que enchesse, de tal forma que se extravasasse, que saísse, que rodeasse tudo o que tiver à nossa volta.
E de tal forma em que a gente possamos fazer com que outros, através da nossa busca, também conheçam o poder do Espírito Santo. Como assim? Pedro, Paulo não passava a sombra, a roupa não curava? Dessa forma. Às vezes tu podes falar alguma coisa no supermercado que para ti é uma coisa simples, até pode ser uma piada, mas para quem ouviu não foi. Tem necessidade de eu saber? Nenhuma. Se através de uma brincadeira, de uma boa disposição, de um sorriso, ao meio das dificuldades também temos que sorrir. É incrível que uma criancinha chegou num jardim e essa criancinha viu um velhinho. E essa criancinha levava guaraná e um bolo qualquer, não interessa. Esqueci o nome do bolo. E olhou para aquele senhorzinho e pensou que ela era Deus. O que ele fez? Ele abriu o lanchezinho dele e começou a distribuir o lanche para o senhor e começou a comer com o senhor. Ninguém falou. Nenhum dos dois falou. E ele ali convencido que o senhor era Deus. E ficou ali com ele um pouquinho, deu-lhe de comer e foi embora. Chegou em casa alegre, radiante. E a mãe da criança disse: que alegria é essa? Eu vi Deus e dei comer a Deus. Mas no mesmo instante o velhinho também chegou a casa. O filho do velhinho perguntou: pai, tu vês tão contente? E o pai disse: eu nunca pensei que Deus era tão pequenininho. Entendem? Então a maneira como nós nos envolvemos com Deus e como nós passamos para os outros, às vezes não vem na Bíblia. Porque às vezes é a nossa maneira. Através de um sorriso, através de uma oferta, através de um ato em que tu olhas para a pessoa e muitas vezes nem consegues olhar, mas quando tu consegues entender que aquela pessoa olhou para ti e recebeu algo que não estava no meu bolso. Isso é o Espírito Santo. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é realizar mudança na nossa vida. Mas está com a perna partida, o carro quebrado, a casa a cair, não tem emprego. Coisas da terra. Um dia melhora. E esse dia vai melhorar quando tu começares a dar graças pela perna partida, pelo carro velho, pela casa, pelas dificuldades. Eu há pouco tempo tive uma mudança na minha vida que eu pensei: agora é que eu vou ganhar dinheiro. Foi quando eu mais perdi. É impressionante. Eu pensava que ia mudar para pior, para melhor, mudei para pior. Olha, paciência, já está feito. Agora não dá para andar com o tempo para trás. Melhores dias virão. Hão de vir. Desde que não falte nada. Desde que a tua alegria, a tua paz, o teu sono estejam conectados com Deus. Desde que tu digas assim: olha, eu queria tanto ter um Ferrari, mas se o meu carrinho fizer 2 km, está bom. Seja o que Deus quiser. Então ficar cheio do Espírito Santo, falando. Vocês lembram do pastor Ismael ter falado isso com vocês, não lembram? Falando. Eu não vou perder muito tempo naquilo que ele já falou, o que o pastor já falou, mas eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido. As tuas palavras produzem vida. As tuas palavras sobre a vida dos outros têm que produzir vida. Têm que produzir novos caminhos que eles às vezes não conhecem. Tínhamos aqui um senhor em que um dia a empresa dele começou a andar em sentido contrário ao que era normal. Tinha vários trabalhadores. Todos os trabalhadores chegaram ao pé dele e disseram assim: não, vamos agarrar em paus, vamos lá, vamos partir aqueles computadores todos. Vamos quebrar tudo que é para ele aprender. Ele tem que nos pagar, ele tem que fazer, ele tem não sei o que mais. E graças a Deus que esse cristão fez o contrário. Foi para casa, chamou a mulher e disse: está difícil. Vamos orar para que Deus ajude, porque não vai ser fácil. E eles começaram a orar por aquela empresa e por aquele patrão. Uns tempos a seguir, o homem recebeu um alto valor da segurança social e pagou todos. Os que queriam partir o computador e a pessoa que orou pela vida dele. Estava aqui no nosso meio. Teve muito tempo aqui conosco. Ele não sei, acho que ele nunca contou sobre isso. Ele contou para mim. Eu estou a contar porque eu também não vou falar o nome dele. Mas ele esteve aqui, muitos anos aqui conosco. E tomou uma atitude de vida, de espírito. Os que queriam partir tudo, se calhar nem souberam que ele fez aquilo. Mas também porque ele fez aquilo, eles receberam. E o dono da empresa soube e chorou e disse que não conseguia pagar mesmo. Há uns patrões que são maus, mas há outros que não têm a mesma oportunidade. E essa é a nossa oportunidade. Eu penso que o patrão, no mínimo, ouviu falar de Deus. Por quê? Porque ele distribuiu vida,
e realizou mudança na vida dele. Quem é o homem que ama a sua vida, que deseja viver por muito e ver o bem? Guarda a língua do mal e os teus lábios não de falar enganosamente. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, dizem que é para a gente ouvir mais e falar menos. Ou melhor, é para não falar nada de mentira, mas para falar muito de Deus. O resto, ouve mais. Se não for coisas de Deus, porque muitas vezes nós podemos estar em sítios onde nem sequer te vão ouvir, então não fala, age. Age da tua maneira, o que vier à cabeça. Se tu crees que o Espírito está em ti, por que é que tu vais te preocupar em fazer as coisas à tua maneira? É só fazer uma pequena oração. Senhor, faz a tua vontade em mim para que eles vejam que através de mim eles te podem conhecer. Amém. E pronto, senta na mesa, come com eles, bebe. É extraordinário. Vou-vos contar uma coisa que se calhar para muitos de vocês até vai parecer estranho, mas eu fiz assim, dessa forma. E eu estava na casa de um rapaz, mal o conhecia, brasileiro, e mais ou menos em quase todas as casas brasileiras, quando há festa, é bebida, 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 depois sumo. Mas eu estava lá, porque estava lá, nem sei como que eu estava lá. E ele ofereceu-me, não, bebe. E eu disse, não, obrigado, não quero. Não quis, porque não queria mesmo. Não via erro nenhum naquilo, mas eu não queria. Passando mais um bocado assim, queres o quê? Sumo? E disse, não, desculpa, não quero, não tenho sede. E ele não me conhecia assim bem, acho que ele estava cá há pouco tempo. Bebe pelo menos leite, disse ele. Assim, bebe qualquer coisa, que a gente está aqui tudo a beber, menos tu. Eu disse, não tenho sede, não quero ver. E fiquei ali um pouquinho com ele. Uma semana depois estava lá outra vez, ele estava lá, não sei o quê, e ele deu uma cerveja e eu bebi. E ele sabia que eu estava na igreja. E ele assim, queres mais? Assim, não, só queria essa. E sabe uma coisa? Ele falou comigo da vida dele. Que fugiu do Brasil porque tinha se envolvido com uma mulher da igreja. E essa mulher era filha do pastor. E queriam obrigá-lo a casar. E queriam obrigá-lo a fazer coisas que ele não aceitava e não entendia. E que começou a falar de coisas que muitas vezes no nosso relacionamento com o mundo nós colocamos uma barreira e nos achamos superiores porque nós realmente possuímos algo que eles não possuem e que é de grande valor. Mas nós não podemos esquecer que as coisas acontecem por amor. Nós não podemos esquecer que o Espírito, quando toca no nosso coração, não é para a gente julgar. É para a gente fazer o nosso melhor. E ele começou-me a chamar um nome que eu detestei. Até hoje eu não chamo esse nome. Já está outra vez no Brasil. Ídolo. Tu és o meu ídolo. Assim, cala a boca. Queres estragar a minha vida? Ok. Não sou nada ídolo. Não, tu és o meu ídolo. Porque tu me ouviste, tu falaste comigo, tu bebeste comigo, tu fizeste isso comigo. Entendem? Ele sabe que eu estou na igreja, ele sabe que eu sou pastor, ele sabe todas essas coisas. E ele fala comigo de todas as coisas. E há pouco tempo ele postou um versículo da Bíblia. E assim, olha, tem um restaurantezinho lá no Brasil, em Goiás, assim, eu vou almoçar aí no teu restaurante. Não duvido. Vou almoçar de borla, que eu tive que tatuar muito aqui no meu país, agora vou ir só para comer de borla, contigo. Eu disse, duvido que tu venhas cá, duvido que tu venhas cá. Quando eu vou lá, eu tenho que lá ir na casa dele. Entendes? Porque eu não fiz nada, porque quem fez foi através do Espírito Santo. Eu vejo muita coisa errada, claro. A nossa mente julga muita coisa errada, a maneira como fala, como age, como lida com as coisas, é claro. Porque isso é um sinal que nós estamos no lado correto, a fazer a vontade de Deus. Mas eu tenho que condenar, julgar, quando eu também sou condenado. Eu tenho que fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo, falando, mantendo a nossa presença. Porque se nós acabamos de ler, e se Deus ensinou que o Espírito está em nós, então onde nós estivermos, o Espírito está lá para fazer a diferença. E olha que bom, Ele vai me usar a mim e a ti. De que jeito? Cada um do seu jeito. Ele pode fazer de uma forma diferente. Ele pode mudar a tua face. Ele vai mudar a tua voz. Às vezes nós queremos que mude a voz, queremos que mude a maneira de nós vermos, de agirmos. Não, Ele vai apanhar naquilo que nós temos de bom e vai usar para mudar a vida da outra pessoa. Então é necessário que nós tenhamos alguma coisa de bom. É necessário que a gente o busque, que a gente o entenda, que a gente o leia, para que o nosso coração se amoleça e seja bom. O que é um coração bom?
coração que perdoa, um coração que ajuda, um coração que dá a mão, um coração que conhece os seus próprios defeitos, mas não julga os defeitos dos outros, contribui. Essas são as mudanças que irá ser realizado na nossa vida. Esquece o BMW, esquece casa com piscina. Eu quero uma vivenda. Eu até já falei para Deus, Senhor, se um dia for possível, a minha casinha vai ter 2 andares, vai ter um montinho de árvores, porque quando chegar à noite, como eu sou um pouquinho preguiçoso, em vez de ir para o monte, eu vou para debaixo das árvores e fico ali a orar a noite toda, só eu e tu. É como se eu estivesse no monte. Tem assim uma áreazinha, sei lá se Deus vai realizar, então esse é o meu sonho. Eu penso que é fácil para ele, não há de ser difícil. Podia tanta coisa, não é? Mas não, eu só quero uma boa casinha, morada, um cachorrinho, uma piscinazinha. Eu vou contando tudo, tá? Eu vou exagerando assim. Vai por ali fora. Então é o meu sonho. Vai vir? Eu não sei. Se vier, aleluia. Se não vier, quando chegar lá em cima eu falo com ele. A minha casa está aqui, Senhor, contigo. É aqui. É agora nesse reino. Que eu, se me permitires que eu entre nesse teu reino que eu tanto desejo, a minha casinha vai estar assim cheia de ouro, com uma piscina também cheia de ouro, vai ser assim. Porquê que a gente não há de rir? Uma das coisas que eu me alegro muito é que desde pequenininho as pessoas dizem, estás sempre a rir, estás sempre a rir, estás sempre a rir. Aquilo na altura dizia assim, eu tenho que ficar um bocado mais sério. Mas hoje me alegra, porque nós temos que realmente rir. Louvando. É necessário. O louvor, no início do culto, não só traz a presença de Deus para a palavra, para a pregação, mas acalma o nosso coração. Nós chegamos às vezes aqui atrapalhados. Nós chegamos às vezes aqui cheios de pressa porque dormimos pouco e porque nós queríamos chegar mais cedo, mas o trânsito não deixou, a preguiça, o sono, a cama, sei lá. Não deixou a gente chegar aqui no tempo em que nós queríamos e que nós desejávamos. Mas quando nós chegamos, se nós estivermos naquela exaltação, a gente não ouve nem 10%, não entende metade das coisas. Então, o louvor vem e nos acalma. E o Espírito nos adormece. Olha que coisa gira. As pessoas acham que uma injeção com droga transforma a vida delas e nós achamos que o Espírito Santo, quando entra no nosso espírito e nos envolve, nos atormenta, nos tira do tormento, nos adormece. E parece que os problemas desapareceram da nossa vida. Até para a saúde faz bem. Enquanto os homens procuram comprimidos, eu já vos contei, eu tinha uma amiga que ela dizia que ela tinha uma doença, que eu não acredito muito nessa doença, mas não é agora que eu vou falar sobre isso, em que é aquela doença do século, em que a pessoa fica quase como que adormecida. Esqueci-me também até o nome, mas não há problema. E ela tomava comprimidos para rir. E eu pensava assim, para rir? Eu nem sabia que havia comprimidos para rir. Será que eu tomei muitos comprimidos quando era pequenininho? A minha mãe enganou-se e deu uma caixinha de comprimidos para rir. E ela dizia, não gozes comigo, porque o médico diz que é necessário tomar esses comprimidos para estar bem disposta. Disse, meu Deus. Eu se ler um pouquinho da Bíblia, Jesus era tão engraçado. O homem lá cego, arrastasse pelo chão e ia dizer assim, Jesus, Jesus, o que é que queres que eu te faça? Ele devia ter uma lista extensa, né? para falar com ele. O homem não via. Disse, eu não sei, mas se você me puder dar vista, já é uma ajuda. Eu já posso pelo menos trabalhar. Entende? Até o próprio Cristo era engraçado, todo o tempo. Dando graças. E aqui o pastor já não falou. Aqui entramos num assunto mais sério, que é nós sabermos o que nós já temos. Deixa-me dizer uma coisa, às vezes nós desejamos tanto, mas desejamos tanto ter uma coisa, que quando nós a temos, só 5 minutos é que ela tem valor. Mas perdemos muitos anos atrás dessa coisa. Isso é triste. Às vezes nós tomamos estudos para ter empresas, para ficar donos, para conseguir tudo, e quando nós temos aquilo, estamos vazios. Mas tantos anos, pois. Sabes porquê? Raramente pensamos no que temos, mas pensamos sempre naquilo que nos falta. E olha aqui que continua. Todo o nosso descontentamento por aquilo que falta. Presta bem atenção. Todo o nosso descontentamento por aquilo que falta procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos.
Então, se tu achas que te falta muita coisa, esta frase diz que tu não foste grato por aquilo que tu tens. Porque Deus não precisa que eu tenha aquela casa para ir no monte, para ler a Bíblia, para orar. Deus não precisa que eu chegue a uma situação ou uma posição para tomar decisões da Bíblia. Deus não precisa que eu estude para poder ser pastor ou líder ou para poder levar a palavra dele. Para ser sincero, Deus não precisa nem que eu tenha condições para ir para outro país pregar. Deus só precisa que eu esteja cheio. E Deus não vai encher sobre a nossa força. Deus está à espera que na nossa correria a gente disponibilize tempo para Ele, que a gente o busque de tal forma que a gente não só receba, mas fique cheio e transborde para chegar aos outros. Só isso. O que para nós é muito. O que para nós é muito porque as nossas prioridades são outras. As minhas, as vossas e de todo o cristão. Eu não estou a falar somente de nós. Se nós lermos na Bíblia, sempre foi assim. A ideia era construir novamente o templo, era fazer com que tudo fosse mudado, com que o templo fosse todo perfeitinho. O povo sai lá daquela prisão que tinha, sabem o que ele fez? Senhor, primeiro é a minha casa. Como é que eu vou construir o templo se a minha casa estiver toda torcida? Está lá no Antigo Testamento. Não é a nossa vida hoje, é do homem. Primeiro a nossa vontade, depois, se tiver tempo, a vontade de Deus. E se não conseguimos fazer a vontade de Deus, é porque Deus não me deu condições. Porque se Deus me desse condições, não tenho fome, continuo com casa, emprego, carro, almoçamos fora. A vida está-nos totalmente facilitada hoje. Um dia estava no supermercado a tomar um pequeno almoço, no Pingo Doce, Sintra. E chegou uma senhora de idade e assim... Esta vida está cada vez pior, e não sei o quê, e quase que eu reclamo com ela, que ela estava ali a reclamar quase coisas. Depois é verdade, a gasolina subiu, os impostos subiram, quase que eu vou na conversa dela. Depois eu olhei assim para o supermercado e disse assim, no seu tempo, porque ela era quase da minha idade, mas era um pouquinho mais velha, o supermercado era como esse? Como assim? Tinha assim tanta variedade de produto, de comida, de países, de comida de países. Vocês hoje entramos no supermercado, tem África, Brasil, Portugal, Grécia, Turquia, até China. Os homens comem os bichinhos vivos e nós até moda, vamos comer bichinhos vivos como os chineses. No seu tempo, o supermercado era assim. E o senhor olhou para mim e não, agora tem mais coisas aqui. Pois é. Antigamente tinha o bacalhau e a batata. Alguns eram capazes também de ter a couve, sal, açúcar e quando acontecia ter carne. Hoje vocês entram num supermercado, tem tudo. Não está assim tão mal. E sabes que é barato? Nós vamos no supermercado para comprar pão e compramos 3 ou 4 sacos de comida. E estava em promoção. Nunca vos aconteceu chegar em casa. O que é isso de comprar? Estava em promoção, vamos experimentar. Está mesmo difícil. Ou nós estamos preguiçosos? A falta de dar graças vem também, sabem do quê? A ambição. A palavra diz em Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Olha que engraçado. Se nós só olhamos esse pedacinho, nós vimos que aquilo que nós desejamos muito, aquilo que nós queremos muito mesmo, é o que nos faz ser tentados. É ali que está o problema da tentação. Quando esta o atrai e seduz, depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, morte. Abre comigo a palavra. Gênesis 3. Gênesis 3, 1 a 7, logo lá no início. Como é que o homem se tornou independente de Deus? Desobediência, tentação, cobiça. Amém? Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E Deus não disse que era para não tocar na árvore. Mas se calhar o homem que ficou incumbido de falar à mulher: não comas do fruto daquela árvore, deve ter dito: não te aproximes, não toques, não faças nada, senão a gente morre. E a mulher já ficou com aquilo no ouvido, assim: ó, não é para comer nem tocar sequer na árvore. Uma forma da gente brincar um pouco. Só que depois aconteceu algo com a mulher. Houve uma pequenininha cobiça que estragou tudo. A mulher e ao homem. Respondeu a mulher, pois diz, do 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem tocareis, para que não morrais. 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus tinha falado sobre isso. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Não precisava vir a serpente e voltar a repetir. Só que o que aconteceu? No 6, onde é que está o 6? 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, as outras árvores todas também eram boas para comer. Deus também tinha dito isso a ela. Todas as árvores do jardim são boas para comer, com vários frutos para vocês comerem, ficarem à vontade. Mas ali ele falou: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejo, agradável aos olhos e desejável. Subiu o desejo no coração, agradou-se tudo logo junto, para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntando pois folhas de figueira, cobriram-se. Então, de uma certa forma, nós também podemos aqui concluir que a própria cobiça entrou na mulher e no homem, porque foram os dois que eles estavam nesse momento juntos, de forma a que eles tinham todas as árvores, todas as que davam frutos e que eram permitidos comer, eles podiam comer livremente, menos daquelas. Portanto, tudo aquilo que seria agradável naquela, seria em todas as outras. Porém, naquela, o que é que a mulher teve? Conhecendo, onde é que está? Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para ter o conhecimento, então, e eles provaram desse fruto. É necessário nós termos a certeza de que aquilo que a gente vê não nos vai fazer mal, e aquilo que é bom para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, às vezes pode também ser a nossa ruína. De tal forma que gera uma concupiscência. Vocês já ouviram falar isso? Concupiscência é um desejo forte de maneira que tu vais assim descer uma ribanceira mesmo íngreme, com um carro descontrolado, sem travões. É impossível voltar para trás. É essa a forma de desejo que gera a concupiscência. E essa concupiscência, gerando o pecado, para que serve? Para que nós tenhamos na nossa mente, na nossa visão, um prazer suave e prolongado, que é falso. Nós, quando conseguimos aquilo que queremos, 2 minutos já não serve para nada. Mas a nossa mente, a nossa visão, o que é que ela vê? Um prazer prolongado. Ai, quando eu conseguir. Ai, quando eu fizer. Dar-nos aquele prazer prolongado. Pode ser físico e muitas vezes também moral. Numa forma de deleite, um desejo imoderado de satisfazer a sensualidade da nossa carne. Tem 2 pés e 300 sapatos. Para homem e para mulher. De uma forma engraçada de falar das coisas. Como comer e nunca mais parar. O povo de Deus comia o maná, que hoje para nós deve ser um bolo maravilhoso. Passado muito tempo, eu achei piada a maneira como Deus agiu. O que é que Deus fez? Eles começaram a reclamar, então os codornizes querem carne. Então vão comer codornizes durante, não é um dia, não é 2, nem é 10, nem uma semana. Vocês vão comer durante 1 mês, até que a carne vos saia pelo nariz. E eu ri, pá, Deus ficou bravo. Aí vocês vão comer que é para vocês deixarem de fazer as coisas erradas. Deus tinha dado o melhor alimento para eles, o maná. Visto assim do ponto de vista da vista,
Uma coisa branca que cai no chão e que a gente apanha e tem que cozer. Que nojo. Mas tinha um sabor inimaginável, incalculável. Era um sabor que nós hoje até sentimos o cheiro sem o ver. Aqueles bolinhos gostosos. Deus preparou aquilo com todo o amor, uma coisa que nenhum homem comeu. Mas eles queriam carne. Concupiscência dos olhos, algo que é agradável ao olho, legítimo, concedido por Deus. Se Ele nos deu a visão, é para nós vermos. Mas se aquilo que a gente vê e deseja fica acima das nossas necessidades, das necessidades do exterior do nosso corpo, querer coisas, mas não devemos querer nada que Deus também não queira para nós. Então nós temos que ter atenção à concupiscência dos nossos olhos. Assim como também a concupiscência da nossa carne. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A satisfação, o alimento, claro que faz parte. Se nós não comer, morremos. Não é? Às vezes eu sou, não vou fazer um jejum de 15 dias. Não vais comer nada? Não. Se calhar vais morrer. Nós temos que comer. Podemos fazer jejum. Podemos nos praticar no jejum. Podemos até chegar, se calhar, eu não sei, não sou médico, 1 ano sem comer, não sei. Mas Deus trouxe a comida para que o nosso corpo se alimentasse, ficasse saudável e pudesse andar nessa terra. Mas se nós quisermos comer até sair pelos olhos, se calhar está mal. É por isso que a Bíblia fala de glutonaria, bebedice, preguiça, fornicação, lascívia, manipulação, obter satisfação acima do limite estabelecido pela palavra de Deus. Soberba da vida. A árvore desejável para dar entendimento. É legítimo. Se nós trabalhamos, se nós estudamos, se nós temos um bom ordenado, para que é que a gente vai ter um carrinho pequenino se pode ter um carro grande? Faça a tua vontade. Pelo menos usa para a obra de Deus. Se nós podemos comprar uma boa roupa, agora, se nós não temos condições e agarramos num cartão de crédito e enterramos todo o nosso futuro numa peça de roupa, que há peças de roupa que são caríssimas. Eu quando vejo uma calça custar 150, 200 euros, um sapato 100 euros, eu acho que é muito caro. Mas se eu tiver dinheiro para comprar... Agora, se eu hipotecar o meu futuro, o meu amanhã, se eu fizer crédito em cima de crédito, porque eu tenho que ter, aí eu já acho, minha opinião, que é uma soberba da vida. Se sairmos das vontades e dos planos de Deus, corremos por conta própria. A autoafirmação, o orgulho, a superioridade. Porque ninguém veste roupa caríssima ou se hipoteca a vida para estar com uma roupa caríssima ou numa posição alta ou num carro em que não consegue nem pôr gasolina. É só para se sentir superior aos outros. E olha que eu conheço o indivíduo, quer dizer, não conheço bem, mas de vista, que ele foi capaz de fazer isso. Ele alugou um carro, topo de gama, mas ele ganhou muito dinheiro com isso, de uma forma errada. Ele enganou meio mundo, porque ele andava num bom carro. E as pessoas olhavam para ele, e resulta. E olhavam, ele deve ser rico. Já viste o carro? Já viste a maneira como ele se veste? Era tudo alugado. Ele não tinha dinheiro para nada. Só que ele foi sábio, humano. Ele enganou a todos. Ele deixou mais de 100 pessoas com dívidas, só por causa da aparência. Isso me faz pensar que realmente o mundo repara na aparência. Olharam para ele, ele chegou, comprou uma quinta no Alentejo de 6 milhões. E tinha uma conta no banco, sabem com quantos? 1.000 euros. Ele pelo menos usou inteligência humana, enganou uma quantidade de gente e ficou cheio de dinheiro. Toda a gente confiou nele. Porque ele tinha um baita de um Mercedes e um baita de um fato e um bom de um perfume e toda a gente disse, uau, esse tem dinheiro. E ainda por cima comprou a quinta. Que vizinho! Só para terminar essa história, ele chegou, a quinta tinha um espaço onde os caçadores alugavam. Aquilo era anualmente. E o homem chegou lá e disse, olha, eu represento uma empresa espanhola que não vos vai deixar mais dar tiros aqui na quinta. Ficou tudo preocupado. Passado uma semana, ele disse assim, olha, afinal, eles não vão dar oportunidade de mais 2 anos, se vocês pagarem já. E eles pagaram logo. Eu disse, opa,
Zup, para o bolso. E foi enganando, até que os papéis de tomar conta da casa não foram para a frente. Porque os cheques que ele passou, de 6 milhões, não cabiam na continha de 1.000 euros. Mas, entretanto, durante esses 30 dias, ele enganou meio mundo. Comprou, então, um carro para ele, comprou um carro para a mulher, comprou um carro para o filho, uma quinta, e não tinha emprego. À custa dos otários que o reparam naquilo que os olhos veem. Eu sei dessa história porque um dos meus clientes foi enganado. E olha como é que funciona a soberba. Ele pediu-me um orçamento e eu não queria ir para o Alentejo. Eu tripliquei o valor do orçamento para ele não aceitar. E ele aceitou, e eu aceitei. Só que o orçamento dizia assim: para tu ganhares os 15 mil euros da obra, tens que me passar a mim um cheque de 15 mil euros. Se não terminares em 30 dias, eu fico com o teu dinheiro. E ele olhou para o trabalho, isso é fácil, está bem, passou o cheque. 2 dias depois o cheque entrou na conta do homem e ele pensou: epá, você tirou-me 15 mil euros? Ele disse: não, você acha que eu ia deixar aqui um cheque que eu não sei se tem valor? É para saber se tem valor. Ao fim de 30 dias eu vou-te devolver o dinheiro. Está até hoje à espera do dinheiro. A aparência tem resultado nessas coisas. Porque muitas vezes nós olhamos e os nossos olhos, como diz aqui, dá aquele desejo: uau! Deixa-me terminar que já está na hora. Ainda falta falar de sujeitando-nos. Oh, que dificuldade ficar sujeito. É rápido. Porque a gente já falou tanta coisa que tem a ver com o sujeitar. O ficar sujeito é te negares a ti próprio. Eu tenho razão, mas não fiques com a tua razão. Antes de tomares uma briga por causa da tua razão, é para terminar, mas preste atenção. Quando nós tomamos uma briga por causa da nossa razão, nós vamos ficar chateados, a pessoa vai ficar chateada connosco, vai gerar um problema, dar uma confusão, que um fala mal do outro e diz: ele até podia ser boa pessoa, mas é assim, é só. E a gente não se sujeita por uma coisa pequenininha e contamina tudo o que está à nossa volta. Eu tenho razão. E o outro: eu também tenho razão. E se calhar até tem os dois. Só que o ponto de vista que eles estão a ver foi aquilo que nós falamos no princípio, o nosso ponto de vista. Mas quando nós olhamos do ponto de vista de Deus, nós nos sujeitamos e olha, eu acho que não tens, mas está bem, então vamos fazer a tua vontade. E no fim, se der errado, porque a vontade dele realmente estivesse errada, eu não sei se está, mas imagina que esteja, e a vontade dele deu errada, sabe como é que ele chega ao pé de ti? Desculpa, eu errei. E aí nós temos que usar aqui a palavra para controlar aquilo que cresce dentro de nós, que às vezes assim, eu não disse, eu avisei. Não, a gente pega na nossa humildade e vai orar com Ele. Senhor, tira de mim todo o contentamento, da mesma forma, tira dele toda a tristeza. E a gente cria essa mudança. Nós sabemos, não precisamos falar muito. Tinha aqui para falar, sei lá, vários versículos que o pastor Ismael preparou. Eu peço desculpa sobre isso, mas ele fala sobre como o próprio Satanás usa aquilo que ele é especialista, que é enganar, que é colocar-se no lugar de Deus, porque no nosso coração o que verdadeiramente nos falta é que o nosso coração seja preenchido por Deus. Mas se nós deixarmos o nosso coração ser preenchido por Deus, Deus reina em mim e em ti. Mas o que é que o inimigo quer? Quer reinar ele. Se ele foi expulso dos céus por usurpar o lugar de Deus, onde é que tu achas que ele vai querer reinar? No teu coração. Ele vai querer fazer a vontade dele aonde? Nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Isso nós temos que combater. E a única forma de combater não é agarrar num pau, nem num soco, nem numa faca, nem numa arma e sair por aí a dar tiros. O problema sou eu. Por que eu vou olhar para os outros? Se é o meu coração que ele quer, por que eu vou tomar conta do coração dos outros? Então o que eu tenho que fazer é sujeitar-me a Deus.